Olá, hoje nós vamos ver a nossa próxima aula sobre forças de Newton e aqui nós temos que primeiro distinguir esses três conceitos que é força, peso e massa. Força é a ação capaz de modificar o estado de movimento de um corpo, ou seja, alterar a magnitude ou a orientação da velocidade dele. Forças podem ser de contato ou de ação à distância, como nós veremos a seguir. Peso, então, seria um tipo de força que um corpo apresenta ao ser atraído pela força gravitacional de algum outro corpo muito massivo como a Terra. Isso tem a ver basicamente com quão massivo é este corpo, né? O quão massivo é esse corpo muito massivo que nós estamos falando aqui, né? Por exemplo, uma pessoa ela tem um peso na Terra, mas o seu peso quando ela pisa na superfície da Lua é completamente diferente, muito menor, né? O peso aparente, digamos assim, visto que a aceleração gravitacional que a Lua exerce nessa pessoa, é muito menor do que a aceleração gravitacional que a Terra, né, exerce nessa pessoa. Portanto, tem a ver também com a aceleração da gravidade neste corpo muito massivo que a gente está falando. O peso, sendo um tipo de força, ele é medido em newtons. Tá? Newtons também pode ser expresso como quilograma metro por segundo ao quadrado, como nós vamos ver melhor na segunda lei de Newton. E peso, ele às vezes aparece como newton, às vezes pode aparecer como quilograma-força, que é basicamente a força que um quilograma exerce quando sob o campo gravitacional da Terra, em específico. Tá? Basicamente isso. Enquanto isso, a massa de um corpo ela é medida em quilogramas, ou em gramas, onças, enfim, mas ela não é medida em newtons nem nada desse tipo, visto que a massa não é uma força, ela é uma grandeza que depende da quantidade de matéria presente em um corpo. Ela influi na inércia, que é a resistência que um corpo possui para manter o seu estado de movimento. Estado de movimento nós vamos ver melhor isso quando formos trabalhar as leis de Newton, né? Mas essa resistência para manter o seu estado de movimento, ela é mais aparente quando a gente tenta aplicar uma certa força nele. Então, quanto maior a massa de um corpo, mais ele vai resistir a ter esse seu estado de movimento alterado. Né? Perceba que a massa é uma propriedade do corpo em si. Portanto, a massa de um corpo na Terra ou na Lua, ela permanece a mesma. Tá? Ela não tem a ver com forças externas, e sim uma característica da quantidade de matéria que está presente nesse corpo. Né? Os tipos de força, então, nós temos força de ação à distância e forças de contato. Né? Forças de ação à distância são, por exemplo, a força gravitacional, a força eletromagnética, e a força de contato são forças de atrito, força de tensão, força normal. São forças em que aparecem quando há o contato direto entre dois corpos. Né? Força de ação à distância, existe a interação entre dois corpos, mas essa ação ela é à distância. Né? Não preciso ter um contato direto entre dois corpos para que haja essa força. Um bom exemplo disso é, por exemplo, quando eu pulo. Se eu, que estou aqui na superfície da Terra, pular, quando eu saio do chão, a força gravitacional ainda assim me puxa de volta. Não é porque eu não estou mais em contato com a Terra que a Terra deixa de exercer esta força gravitacional em mim. Né? E eu só caio porque essa força gravitacional continua me puxando mesmo depois de eu ter deixado de estar em contato com a Terra, digamos assim. Né? Então, dessa forma, se um corpo sofrer ação de uma força qualquer, ele vai ter o seu estado de movimento mudado. Esse estado de movimento é justamente essa velocidade dele. Né? Vou supor que se ele estivesse parado, ele poderia ter a sua velocidade, em vez de zero, ele possa ser acelerado em uma certa orientação. E se ele estivesse, por exemplo, em um movimento retilíneo se ele tivesse um movimento retilíneo uniforme, ele poderia ter ou a sua trajetória alterada, ou, por exemplo, a sua velocidade
aumentado essa velocidade ou diminuído a mesma, né? Como a gente tinha falado antes, alterada essa intensidade da sua velocidade. Tendo em vista que essa velocidade é uma grandeza vetorial, esse tipo de coisa pode acontecer, né? Então, tal força pode ser classificada como de contato de ação à distância, dependendo de como esse objeto foi afetado, né? Então, como a gente mede essa massa ou essa força? Para medir a massa de um certo corpo, a gente pode utilizar, por exemplo, uma balança, né? Uma balança ela vai basicamente aferir a quantidade de matéria de um certo corpo de acordo com uma certa, de acordo com certos parâmetros. Uma balança antiga, por exemplo, utilizaria um sistema de contrapesos, né, em que ela tem certos pesos, em que ela sabe o valor, e daí com base nisso e no deslocamento deles, ela consegue determinar o peso do objeto que está sendo medido, né? E daí, vamos supor assim que nós temos 3 quilos no contrapeso se o meu objeto está em equilíbrio estático perfeito com aquele contrapeso, o meu objeto tem 3 quilos, basicamente isso. Essas balanças eletrônicas aqui, elas já são aferidas de acordo com a gravidade, tá? Para que quando eu fosse colocar um certo corpo em cima delas, esse corpo exerça uma certa força no prato dessa balança, e essa força vai ser dividida pela aceleração da gravidade, que já está no dentro desse aparelho, né? Já está sendo considerada a aceleração da gravidade, para que eu tenha então a nossa massa dada em gramas ou em quilogramas, depende da balança, depende da escala, né? Depende do objeto. Agora, caso eu vá medir uma força, eu vou ter que usar um dinamômetro, tá? E daí, dependendo de como essa força é, se ela é de tipo de contato ou de ação à distância, eu posso utilizar como aquelas balanças que utilizam contrapeso, utilizam aqueles corpos de prova lá, que eles já sabem o valor da massa. Eu poderia utilizar um corpo de prova que, sem problema nenhum, também para medir a força que um corpo e que está sendo exercida sobre um certo corpo, seja essa força sendo de contato ou de ação à distância, utilizando de corpos de prova, com auxílio ou não deles, né? Mas, de uma forma ou de outra, eu sempre vou utilizar um dinamômetro. O dinamômetro é justamente, ele mede essa força dada em newtons, ele tem uma mola dentro dele, e a partir dessa deformação na mola, né, o tanto que ela é comprimida ou liberada, digamos assim, ele tem uma graduação, e nós podemos ver na graduação dele que este gancho, por exemplo, está sendo puxado, ou essa argola está sendo puxada, tanto faz, depende do dinamômetro, às vezes os dois ao mesmo tempo, né? Com relação ao tanto que está sendo puxado, essa marcação na graduação vai oscilando, vai variando, e daí, conferindo na própria graduação, a gente consegue determinar a grandeza dessa nossa força, né, dada em newtons ou em quilograma-força, por exemplo. Portanto, a nossa primeira lei de Newton é a lei da inércia. A lei da inércia diz que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado de movimento por forças aplicadas sobre ele. Ou seja, um objeto vai manter a sua velocidade, sendo esta velocidade uma grandeza vetorial. Não só a intensidade dessa velocidade, como também só um pouquinho. Não só a intensidade dessa velocidade, como também a trajetória da mesma, de acordo com um certo referencial, né? Ele vai manter esse estado de movimento até que seja aplicada uma certa força nele. Além disso, quanto maior a massa desse corpo, maior será a sua inércia, que vai ser essa resistência à alteração do seu estado de movimento, né? Portanto, se eu fosse comparar dois corpos, como a gente já tinha visto, se um certo corpo tem o dobro de massa, eu teria que aplicar nele o dobro de força para que ambos tenham a mesma variação no seu estado de movimento, né? Por exemplo, então, se a força resultante em um objeto for nula,
o objeto irá manter o seu estado de movimento, e se um objeto sofrer a ação de uma força qualquer, ele terá o seu estado de movimento mudado, como é explicado pela segunda lei de Newton, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu tenho um vídeo que eu não sei se vai mostrar aqui, que seria de um filme. Enfim, eu não sei se ele vai conseguir calcular. Ah, ele vai calcular sim. Vai mostrar. Basicamente o que acontece aqui é que este personagem ele anda muito rápido e, portanto, quando ele coloca a mão na nuca deste outro personagem, ele estabelece que a força vai ser aplicada não só nas costas dele, como também na cabeça. E isso é necessário visto que quando ele se move muito rápido, ele imprime uma certa aceleração no corpo deste outro personagem, né? E aplicando essa força tanto no centro de massa dele quanto na cabeça, ele está aplicando força, digamos assim, uniformemente sobre o corpo, ou pelo menos, né? Vamos supor assim, meio que resumidamente, uniformemente sobre o corpo desse personagem da esquerda, né? E dessa forma não há uma diferença de forças entre o peito dele e a cabeça. Caso fosse acelerado muito rapidamente o peito dele, a cabeça dele teria ido para trás, graças a essa inércia que nós tínhamos visto aqui, ou tínhamos visto logo antes, e graças a isso o pescoço dele iria para trás, o corpo dele iria para frente, e por causa desse efeito chicote que ele menciona ali, poderia quebrar o pescoço dessa pessoa, né? Portanto, aqui o que está acontecendo é este corpo, né, esta pessoa, alterou o estado de movimento de outra através de uma força de contato, e através dessa força sendo aplicada uniformemente sobre ele, não teve variação no estado de movimento se nós fôssemos considerar a cabeça separada do resto do corpo. Se fosse uma diferença no estado de movimento entre a cabeça e o resto do corpo, o pescoço dele poderia ter sido bastante lesionado, né, durante a aplicação dessa força que alterou o seu estado de movimento, né. Basicamente, aqui nós temos o conceito de inércia sendo aplicado para diferentes partes do corpo da pessoa. Visto que a cabeça tem uma inércia diferente do resto do corpo, quando exercida essa força uniformemente sobre o corpo da pessoa inteira, ou pelo menos aplicando como o outro personagem aplicou, com um ponto nas costas e um ponto para segurar a cabeça dele para tentar manter o mesmo estado de movimento, não acontece essa lesão, né, no pescoço dele. Seguindo adiante, só um pouquinho. Seguindo adiante, nós temos a segunda lei de Newton, em que é a lei da superposição de forças, ou princípio fundamental de dinâmica, em que a mudança no estado de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada, né? Assim, essa lei estabelece que o módulo da aceleração produzida sobre um corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. É a famosa lei de Newton de força igual a massa vezes a aceleração, né? Uma vez que tal força foi aplicada em uma certa massa de um certo corpo, nós temos uma aceleração que será desempenhada por este corpo. Como nós vimos, esta força tem que ser proporcional a esta massa, visando uma certa aceleração. Tendo uma maior massa, eu tenho que imprimir uma maior força para que eu exerça a mesma aceleração em um certo corpo. Ou então, para que eu tenha uma aceleração maior, tendo em vista uma certa massa do corpo, eu tenho que estabelecer uma força maior. Tanto a força quanto a aceleração terão o mesmo sentido e orientação, né, sentido direção, sendo ambas grandezas vetoriais, né? A massa aqui é uma grandeza escalar
E o módulo permite-se que se entenda que a aceleração de objetos será justamente na mesma direção, no mesmo sentido que a força aplicada sobre ele. Portanto, a intensidade da aceleração vai ser proporcional à intensidade da aceleração. A intensidade da força será proporcional à intensidade da aceleração de um corpo. E conforme, quanto maior a massa dele, maior a resistência dele, que nem a gente tinha visto, a inércia dele vai ser maior. E eu vou ter que aplicar uma força maior, visando uma aceleração maior. Aqui nós temos que a força resultante nesse cabo de guerra, vista pelo ponto de vista do cavalo, é muito maior do que todas essas pessoas juntas. E graças a isso, a força resultante seria a força que o cavalo exerce, menos todas as forças que essas pessoas estão imprimindo nessa corda. E a massa total do sistema seria a massa do cavalo, mais a massa de todas as pessoas, mais a massa da corda, que provavelmente a gente poderia ignorar aqui, que é muito menor do que todos os outros corpos juntos, né? E a aceleração do sistema inteiro seria basicamente a força do cavalo menos todas as forças dessas pessoas, né? Dividida pela massa de todo mundo, de todos esses corpos juntos, de uma vez só, né? A força-peso ela é estabelecida também dessa forma, como força igual a massa vezes a aceleração, mas aqui a aceleração é justamente a aceleração gravitacional, né, que o nosso planeta Terra exerce sobre nós, né. A força-peso, portanto, sempre tem direção vertical. Nós convenhamos em botar o sentido dela como para baixo, tá? Isso basicamente significa que quando nós consideramos que as alturas aumentam para cima, normalmente a força-peso ela é negativa, porque ela é no sentido contrário ao aumento da altura, né? Basicamente isso. Então, normalmente ela vai aparecer força-peso como menos m vezes g, porque g é contra o sentido do aumento das alturas, digamos assim, aumento da altitude. A força-peso é a força aparente, que é percebida quando um corpo... Aparente que é percebida, né? Parece meio redundante. Quando um corpo com uma certa massa é acelerado pela gravidade de um corpo que é muito mais massivo, né? A aceleração da gravidade da Terra possui valor de g igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Usualmente nós usamos g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o que significa que um corpo qualquer, quando está perto da superfície da Terra, acelera em direção a esta superfície, aumentando a sua velocidade de descida ou de queda em 10 metros por segundo a cada segundo, né? Sua velocidade aumenta em 10 metros por segundo a cada segundo. Isso quando afetado por apenas a força da gravidade, né? Desconsiderando outras forças. Terceira lei de Newton seria a lei da ação e reação, em que toda ação há sempre uma reação oposta de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Assim, para que surja uma força, é necessário que dois corpos interajam, possuindo forças que a gente chama também de par ação e reação, né? Sendo impossível que um par ação e reação forme-se no mesmo corpo. Ou seja, a ação de um corpo sobre outro exerce uma reação deste outro corpo sobre o primeiro, né? Assim, os pares de ação e reação têm a mesma intensidade, mesma direção, mas eles sempre possuem sentidos opostos. E eles nunca vão existir com relação a forças que não sejam dessas forças de contato, né? Forças de contato é quando um corpo entra em contato com o outro diretamente. Por exemplo, aqui, eles entram em contato, um corpo puxando, empurrando o outro. E se um corpo, por exemplo, esse aqui, está fornecendo uma força contra todos esses outros de uma vez, todos esses estão exercendo uma força que limita ou que desacelera este corpo aqui, que está tentando acelerar todos os outros de uma vez só, né? Forças dissipativas são aquelas que dissipam uma certa energia do sistema, nós não vamos entrar em energia agora, mas que aqui a gente pode considerar ainda como a energia do sistema tendo a ver com a velocidade que esses corpos no sistema possuem. Então,
Na verdade, normalmente os alunos veem essas forças dissipativas como sendo coisas negativas, mas elas na verdade são essenciais para a existência do corpo, do mundo como nós conhecemos ou de nós mesmos, né? Forças dissipativas elas podem existir como resistência do ar, resistência da atrito e etc. A gente já vai ver melhor sobre isso. Mas o que importa é que quando a gente vai ver quando a gente avalia o movimento de corpos, considerando as três leis de Newton, um corpo, ao sofrer a ação de uma certa força, ele tem o seu estado de movimento alterado, tá? O que causa uma mudança na sua velocidade. Tendo em vista que a velocidade é uma grandeza vetorial, ela pode ser afetada variando tanto a sua orientação quanto a sua intensidade. A velocidade pode tanto mudar então o seu sentido, né, ou a direção em que ela acontece, em que ela é exercida em um certo corpo, né, em que o corpo se move, como também pode ter uma variação da própria intensidade dela. Um certo corpo pode começar a acelerar, pode começar a desacelerar, pode começar a acelerar tanto no sentido que ele já estava se movendo, como em um outro também. E assim vai. Sendo assim, um corpo que não sofre ação de nenhuma força tende a manter o seu estado de movimento. Aqui eu botei o exemplo da Estação Espacial Internacional, em que ela está num lugar, que é o espaço, em que existe muito poucas forças dissipativas ao seu movimento. Ela orbita ao redor da Terra, ela está andando com uma certa velocidade, né? E lá não tem resistência do ar, lá tem muito pouco atrito, quase nada, só quando ela se choca com outros objetos no caminho. Portanto, o movimento dela a gente pode considerar que seja uniforme, digamos assim, né? No caso dela é um movimento circular uniforme, mas isso não vem ao caso. O que importa é a velocidade dessa estação espacial, ela não é alterada, tá? Com o tempo. Portanto, ela não está sofrendo a ação de uma força diretamente. Claro que, como a orientação dessa força, dessa velocidade, deste movimento deste corpo está sendo alterado com o tempo, de vez em sempre ela está andando em relação, a força gravitacional está puxando ela nessa orientação, mas quando ela se desloca um pouco mais para baixo, a orientação da força muda, nós podemos ver que a velocidade dela muda, a orientação da velocidade dela muda. E desta forma, existe uma certa força que a gente vai ver quando a gente for estudar movimento circular, que é a força centrípeta, né? Como essa força está sendo variada, a orientação dela, nós temos uma mudança, né? Como essa força e essa velocidade dela estão sofrendo alterações, nós temos uma certa força que está sendo exercida sobre esse corpo, que está alterando o estado de movimento dela. Tá? Então, por mais que este corpo não altere a sua velocidade em módulo, ela está sendo alterada a sua orientação. Né? E por conta disso, a gente pode determinar que ela sim está sofrendo a ação de uma força externa. Da mesma forma que na Terra, nós temos que um carro, por exemplo, quando andando com uma certa velocidade, mesmo que o motor dele exerça uma certa força nessas rodas e faça com que ele se mova para uma certa direção, o ar exerce uma certa resistência e o próprio atrito das rodas com o chão também também exerce uma certa resistência a esse movimento. Então, na vida real, existem várias resistências ao movimento além da inércia do próprio corpo, né? A força de atrito, a força de arraste ou resistência do ar são exemplos muito presentes no nosso cotidiano que exercem essa resistência ao movimento. E conforme o corpo tende a tentar se manter em um movimento uniforme, né, retilíneo, uniforme que seja, por exemplo, esse carro tentando manter a velocidade dele no limite de velocidade da via,
nós podemos perceber que, como existem essas forças dissipativas, o motor ele deve ficar exercendo uma certa força no carro para poder manter essa velocidade constante. Então, por mais que esse corpo esteja com velocidade constante na vida real, nós temos que considerar que existem essas forças dissipativas. Então, por mais que um certo corpo esteja com velocidade constante, não necessariamente a força resultante, por mais que a força resultante nele seja zero, né? Ele mantém essa velocidade dele, o estado de movimento dele, não necessariamente ele não necessariamente ele esteja sofrendo zero forças, digamos assim. Ele pode estar sofrendo uma força que está tentando acelerar ele, e em contraponto existem forças dissipativas que tentam desacelerar ele, e daí a força resultante é igual a zero, mas não necessariamente é, porque o estado de movimento dele não varia, que um corpo não está sofrendo a ação de uma força, ou de várias forças, né? Muito obrigado pela atenção de todos e bom estudo.